E aí, turma, boa tarde a todos, tudo bem? Como vão? Como estão? Tá? Vamos aqui nos encontrar, né, mais uma vez. Que bom poder falar com vocês, tá bom, gente? Espero que vocês estejam bem aí com seus familiares. Ó, meninos, na nossa aula passada, né, eu acabei propondo uma atividade que vocês usassem o livro didático, né, usassem o livro de vocês, e que também vissem aquele vídeo que eu enviei, né, um vídeo da internet, mas um vídeo muito bom de esclarecimento, né, um vídeo acessível para você, tá? Para que você possa ter feito anotações, tá certo? E é bom que você faça anotações, né, para fortalecer aí o seu aprendizado. Eu não vou fazer a correção desse exercício hoje, eu vou só comentar aqui sobre o texto, vou comentar sobre o gênero narrativo, tá? Não vou fazer a correção para fazer um comentário, tá? Atenção, você que não está enviando, não vou fazer a correção nesse momento e aproveito, tá, esse instante para falar sobre a questão das resoluções das atividades, né? Você que não está fazendo as atividades, né? Cuidado, garoto, cuidado aí, tá certo? Porque de repente vão faltar nos seus registros, né? Você mesmo aí, você que de repente não mandou, você que esqueceu, você que posso mandar depois. Não, mande no dia certo, na data correta. E você que não está dando nenhum retorno, né? Muita atenção. Você mesmo, hein, garotão? Se liga aí, você sabe muito bem do que eu estou falando. Tá bom? Mas vamos trabalhar um pouquinho sobre o gênero narrativo moderno, crônica. Esse texto que você leu na aula passada é uma crônica, tá? Você já leu crônicas? Já, com certeza, já leu várias crônicas, tenho certeza disso. Aqui eu pego uma deixa e digo também da seguinte maneira: se você quer introduzir o mundo da leitura, né, no seu cotidiano, no seu convívio, comece lendo crônicas, né? São textos acessíveis, são textos engraçados, são textos envolventes, tá bom? Que começam a lhe dar uma preparação para você ler obras mais complexas, né? Quando você já lê muita coisa desse tipo, aí você vai aumentando o nível, né, de complexidade da leitura. Aí você de repente pode ir para algum texto clássico, né, algumas obras mais clássicas, né, depois conhecendo as obras da nossa própria literatura, né. Aqui é uma dica que o professor então sugere para você. Vestidos Modernos, texto escrito pelo Lima Barreto. Caso você não saiba, né, havia uma pequena informação lá no livro, caso você não tenha lido, mas o Lima Barreto é um autor da literatura, tá bom? É dele aquela obra muito conhecida, O Triste Fim do Policarpo Quaresma, muito boa, muito engraçada também de ser lida, muito interessante, tá? O Lima Barreto é um autor do modernismo, tá certo? Só para fazer uma citação, só para fazer uma referência a ele. Gente, o texto Vestidos Modernos, escrito por ele, era uma narrativa, né? Ou trazia a narrativa de um homem, não de ser jovem, se não é tão jovem assim, tá? De um homem que saía do subúrbio, né? Que saía, tá, de um local de inferioridade econômica, né? Que ia para determinados centros, tá? Para uma determinada avenida importante, e começava ali a observar, né, a convivência das pessoas, os hábitos das pessoas, as roupas das pessoas. Ele até destaca com muita empolgação, né, a pompa, tá? Polpa de navio, né, gente? A pompa, tá? A riqueza de detalhes, tá certo? Dessas moças, dessas mulheres que tanto chamavam a atenção. E aí ele traça um paralelo, né? Ele traça um paralelo sobre a vida dele e a vida das outras pessoas, né? É importante lembrar que crônica, tá bom, gente? É exatamente isso. A crônica vai ser um texto narrativo, tá? Baseado em fatos do cotidiano. E por serem fatos do cotidiano, o cronista ele escreve sobre várias temáticas, né? Pode ser esporte, pode ser jornalismo, pode ser culinária, pode ser sobre os hábitos das pessoas. As crônicas, elas podem ser engraçadas, elas podem ser críticas, tá? E nós temos vários cronistas, tá, renomados, cronistas do passado, cronistas da contemporaneidade, tá bom? Vou citar aqui alguns, né? O vídeo lá também citava, um exemplo a ser mencionado é o Fernando Sabino, tá? O Luiz Fernando Veríssimo, que é o que a gente vai propor enquanto atividade hoje, tá? A Mariana Colasanti, tá? O Stanislau Ponte Preta, né? O próprio Sérgio Porto, né? Que o Stanislau Ponte Preta é um pseudônimo, né?
o Machado de Assis, né, o grande e velho Machado de Assis, né, lá do realismo, tá? São muitos os cronistas mais recentes, o Pedro Bial, o Arnaldo Jabbour, né, e tantos outros aí, que talvez até você tenha outros nomes aí a serem mencionados. De repente você está dizendo, professor, tem fulano de tal, né, ou mesmo mentalmente aí, tá certo? Mas o que é que a gente vai falar? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente fará? Tá? Eu pensei para a aula de hoje darmos continuidade a essa temática, tá? Hoje é sexta-feira. Bom, a aula passada também foi sexta-feira, não tem nada a ver isso que eu estou dizendo, né? Mas eu pensei para a aula de hoje que a gente pudesse produzir, que a gente pudesse escrever, tá certo? Professor, escrever, poxa, numa sexta-feira, cara, mas vamos pensar, né, vamos dizer assim, vamos pensar na nossa responsabilidade, na sua responsabilidade, né, de desenvolvimento intelectual, né? A escrita é essencial. A escrita é determinante, como eu sempre digo, a escrita, através da escrita, tá? Ela pode trazer uma porta aberta, né, para o seu futuro, né? É bom aprender a escrever, é fundamental aprender a escrever, embora aqui nós não estejamos trabalhando, né, questões de regras gramaticais, né, pontuação, tá? Eu estou já montando aqui um material para a gente ver sobre essa questão de pontuação para as produções de texto de vocês, tá certo? Mas vamos escrever, vamos usar hoje uma atividade que eu pensei, tá, trabalhando com um texto, com uma crônica do Fernando Sabino, que é O Homem Nu. Tá? Antes de eu falar sobre a crônica, antes de falar da atividade, vamos só relembrar que, se tratando de crônica, né, a crônica é um texto de forma de estilo narração, né, baseado em fatos do cotidiano, acontecimentos do cotidiano. Linguagem simples são algumas características a serem apresentadas. Linguagem simples, narração curta, embora essa narração curta alguns autores fogem um pouco dessa característica. Narração curta, linguagem simples, tá? Descreve fatos do cotidiano, como eu havia mencionado, possui poucos personagens, segue um tempo cronológico em relação aos acontecimentos. Uma característica muito marcante e muito importante de ser dita nesse instante é o uso do coloquialismo na fala das personagens, tá? Ou seja, as pessoas no texto falam, né, como a gente usa na oralidade, alguns com muito regionalismo, alguns com uma certa limitação cultural, tá bom? Isso é muito presente nos personagens das crônicas, ok? Então é um texto fácil, é um texto que você encontra no jornal, é um texto especificamente feito para vir a ser publicado no jornal, tá? E como eu dizia, existem várias temáticas e você pode se deliciar com diversas delas, ok? O Homem Nu, vamos para a atividade, o Homem Nu. Eu não posso imprimir para você, mas você vai até a internet, você vai procurar a crônica do Fernando Sabino, O Homem Nu. Você lerá essa crônica e no contexto você vai perceber que traz uma narrativa, tá, de um personagem que tem um débito a pagar, que tem um débito a pagar, né, isso é uma redundância, que tem um débito, tá, que por conta desse débito ele é colocado em situações muito hilárias e uma delas é exatamente a oportunidade dele ficar nu. O cara ficou peladão, isso mesmo. É engraçado esse texto, acho que você vai gostar. Lembro até que eu já trabalhei esse texto com você, talvez você recorde, tá ok? Tá? Talvez até eu tenha utilizado essa atividade com essa mesma atmosfera, mas eu gostaria que a gente pudesse, tá, com outra cabeça, com outra concepção, com outra ideologia, tá, remontar um novo término para essa narrativa. Você vai dar continuidade a essa crônica. Perfeito? Como assim? O objetivo é criar o fim para a crônica, tá? O objetivo é você dar uma cara à crônica. Então assim, você vai escrever a continuação dessa crônica, tá? No mínimo aí 15 linhas, se você quiser ultrapasse, 20, 25, use a sua criatividade, tá? O trecho final deve ser escrito aí manual, né? Evidente, né? Manuscrito, como você queira dizer, tá? Como o homem fará para sair dessa situação? A situação é essa que você vai ler aí no texto. Imagine o que você faria se estivesse no lugar dele, né? O que faria para sair dessa situação, tá? Use a sua imaginação. Enfim, né? Tente fazer um final surpreendente, ok? Essa é a nossa proposta de hoje para a nossa aula de redação. Aproveite, tá? E faça a sua atividade. Valeu, tchau, tchau.